que ser assim, né, Luxa? Agora, Ronaldo, que mudança de ânimo, de confiança, de discurso quanto ao Luxa. O cara tá fazendo bem agora pro Corinthians. Finalmente encontrou esse rumo, essa sequência de vitórias. Mas e agora sem o Roger Guedes? Qual é o caminho? O caminho é com a molecada, Renata, que a gente tá vendo aí, essa molecada que vem da base, além de fazer gols, né? Tem uma entrega com mais oxigênio, vamos dizer assim, na equipe. É uma equipe que corre mais, é uma equipe que marca mais. Então, acho que virou uma equipe competitiva, né? E quando entra o Renato Augusto, coloca uma qualidade a mais nessa equipe e ela começa a vencer, a fazer o resultado. Então, acho que o Luxemburgo achou nessa molecada o oxigênio que precisava e nos mais velhos, vamos dizer assim, a qualidade. Então o Corinthians está bem equilibrado numa reta onde precisa dessa qualidade e dessa oxigenação da molecada, essa transpiração a mais. Então o Luxemburgo agora vai poder usar o Biro tranquilamente, vai poder usar o Wesley. Na volta do Moscardo também vai ter um menino que marca muito bem no meio de campo. O Corinthians vai estar bem. Eu achei que com a saída do Roger ele iria sentir muito. Mas a qualidade da molecada e a vontade da molecada pode suprir essa necessidade aí, Renata. E, Rona, um jogo só, tem que esperar um pouco ainda pra ver qual é o tamanho do prejuízo. O que é? Ele é muito louco. Saudade de você, viu, Ronaldo? Saudade de você, irmão. Colocar uma fitinha no ombro e tá pensa, hein, pai? Botar uma fitinha no ombro e tá pensa. O bagulho tá pensa, hein, irmão? Botar uma fitinha. Saudade de você também, viu? Saudade de você também. Mas um jogo só, irmão. Caramba. Um joguinho só, irmão. Um joguinho só, irmão. Você é o velho Tica que tá comemorando chegada de jogador aí, é? Um jogo só já tá com essa empolgação toda. A molecada que o Renato Roger Guedes. Calma, papai. Calma. Mas o Newell's Old Boys tem muito mais qualidade que o Universitário. Muito mais. Vai ter a volta no salão de festa, você vai ver. Então que vem. Vou botar a fitinha no ombro, hein? Tá pensa, hein, pai? Agora, Chico Garcia, pegando carona no que o Ronaldo falou sobre a molecada, que acabou dando certo, sim, com o Luxemburgo. Foi uma aposta dele e vem se consolidando, pelo menos nessa sequência de 8 jogos sem perder. E aí eu pergunto pra você, com 7 vitórias e um empate, não é? Chico, você apostaria, já que o Luan aliviou a folha salarial... Mais ou menos, né? Vai ter alguns encargos. Aí o Lucas Veríssimo chegou com o salário dele. Então. Mas você, por exemplo, um Alex Sanches, que a gente falou hoje, seria uma boa investida do Corinthians ou nem precisa? Não, eu acho que o Corinthians precisa repor não só quantitativamente, porque sai um jogador, mas qualitativamente, porque era o principal do time na temporada. O Alex Sanches me parece uma oportunidade de mercado que o Corinthians está rejeitando, negando, dizendo que não tem nada e tudo mais, que está livre no mercado e que não precisa chegar até hoje às 7 da noite para ser regularizado, que se for inscrito até o dia 8, joga dia 16 contra o São Paulo. É um cara com rodagem em Barcelona, Arsenal, Manchester United, estava no Olympique de Marseille, com bons números, tem 34 anos, mas é velho, fazendo uma dupla com o Yuri, que tem 22, eu acho que é um jogador que o Corinthians podia contratar para ontem. Até porque você vai contratar quem? Para vir de um clube já não dá mais. Chama o Michael do Al Hilal lá, o Corinthians pegou uma grana com o Roger Guedes, paga lá 6 milhões de euros que eles querem. Cara, não dá tempo, uma negociação dessa você não faz assim, no mesmo dia, tem fuso horário, tem visto de trabalho e tudo mais. Agora você vai precisar pegar jogadores livres e precisa repor, Renata. Porque assim, tem os jovens, o Luxemburgo tem esse mérito, ele descobriu alguns talentos, ele abriu o elenco do Corinthians, sim. Mas você perder uma figura como o Roger Guedes e não repor, eu acho que o time vai sofrer. Mas eu não vejo um substituto à altura do Roger. Talvez alguém que possa ajudar a Capelanes, mas como o Roger, pelo protagonismo que ele vinha tendo no Corinthians, eu não enxergo ninguém imediatamente. Não, eu também não, mas vamos fazer um exercício aqui de futurologia. Vamos falar do Vitor Roque. Vitor Roque, todo mundo sabe que ele vai embora no ano que vem. O Endrick vai embora no ano que vem. Para você conseguir recuperar essa posição que vai passar a ser carente, o que você tem que fazer? Se precaver. O que foi que a diretoria do Corinthians não fez? Não se precaveu.
Simplesmente isso. Já sabia que haveria assédio em cima do Roger Guedes, que é o principal jogador da temporada passada, dessa temporada, e aí você espera o quê? O cara ser negociado no último dia de janela de transferências para depois você começar a se coçar em meio a uma temporada? É claro que a parte teórica, muitas vezes no futebol, não se aplica à prática, mas se a gente for colocar na balança aqui, daqui 15 dias aproximadamente, você tem um jogo que é o jogo da temporada do Corinthians contra o São Paulo. O que o São Paulo fez, mesmo com uma diretoria que eu corneto demais e merecidamente, contratou dois fenômenos, Lucas Moura e Rames Rodrigues. E o que o Corinthians fez? Contratou um ótimo zagueiro que é o Veríssimo, mas pro meio pra frente perde seu principal jogador na temporada. Então não há planejamento dentro da direção do Corinthians. Esperou aí o Roger Guedes, contou mais com a sorte do que com o juiz, o cara foi embora e eu não vou julgar a decisão dele, não faço conta com o dinheiro dos outros, e o Corinthians se enfraqueceu para a sequência da temporada. Uma pena a saída do Roger e o Corinthians não se precaveu a ponto de contratar um jogador minimamente à altura para repor essa ausência. Na verdade, Sgarbi, no pior momento do Corinthians na temporada, o Roger Guedes vivia um bom momento. Ele destoava o time mal coletivamente, com 5 ou 6 atletas não rendendo o que nós já vimos, e ele não. Ele jogando, chamando a responsabilidade, partindo para o lance individual. Porque o Ronaldo tá em casa, ele não te interrompe hoje. Não, Tem que esperar ainda, pra falar. porque senão vai, não fala do Corinthians aqui. Não, daquele jeito que a gente sabe, né? Porque já tá Não, em o Chico choque já ali, tá faz nervoso. isso Mas enfim, Ronaldão, é o seguinte. O Chico já faz isso aí há anos. Tá bom, ô Ronaldão, o Roger Guedes era um jogador até cobiçado em seleção brasileira, né? A gente falava cogitado, no caso, em seleção brasileira. A gente falava bastante que tava merecendo uma vaga, tava pedindo passagem. Eu não consigo julgar também a escolha dele. Para mim, a gente entra numa questão que o futebol é profissionalismo também, ele vai ganhar muito dinheiro lá, tem toda essa questão. São escolhas, né? No Corinthians, ele tinha tudo para virar um ídolo, a torcida amava o Roger Guedes, essa questão. Ele vai lá para fora agora. Só que eu não concordo com o Ronaldo, não, de que é com a molecada. Para mim, você jogar a responsabilidade agora, nesse momento da temporada, com decisão em Sul-Americana, com decisão em Copa do Brasil, com decisões em cada final de semana de Campeonato Brasileiro, que o Corinthians ainda não está satisfeito, não está livre do rebaixamento, jogar nas contas da molecada, de Wesley, de Juan, pra mim tá errado. Pra mim tá errado. Se tem um cara no Corinthians que, se o Corinthians não for contratar, que pode fazer essa função e que faz muito bem, não sente o peso clássico em questões assim, é o Watson. É o único que eu vejo assim com condições de suprir minimamente essa necessidade que vai ser na posição do Roger Guedes. Pois é, Denilson, agora esse vai ser o dilema do Lucha. Se os resultados continuarem positivos, vitórias, ninguém vai nem reclamar. Agora, se de repente tiver aquela barrigada, aquela oscilação, aí vão falar: como? O melhor jogador foi Se embora, perdesse ontem, cadê o substituto? Se perdesse ontem, iam ouvir, hein? Por isso que eu falei pro Ronaldo aqui, eu falei, calma que é um jogo só. Falei, calma que é um jogo só. Eu acho que não vai ter nem tanto peso se caso for eliminado de uma Sul-Americana. Eu acho que o peso maior tá dentro da Copa do Brasil. A ausência Tá com uma vantagem. Com certeza. Eu comentei Porque é o jogo do ano eu pro São comentei Paulo com o e pro Loirão Corinthians. aqui, né, Loirão? A gente tava falando sobre o resultado. Infelizmente, a gente, nesse caso do Roger Guedes, o Vanderlei Luxemburgo vai ter ele pode ter uma paciência se caso ele ir avançando, né? Melhorando no Campeonato Brasileiro, na tabela do Campeonato Brasileiro, passar pelo São Paulo, avançar na Sul-Americana, e aí ele vai ter paciência de achar alguém, de arrumar, de repente, mudar um pouco esse sistema do meio de campo pra frente. A gente tem o Matias, que eu não sei se de repente pode jogar ali mais próximo do Yuri Alberto, que aí ele pode chamar mais a responsabilidade agora, ele pode ser protagonista agora na ausência do Roger Guedes, mas vai passar pelos resultados, pelos jogos decisivos que o Corinthians tem pela frente. Agora, vamos falar um pouquinho do jogo também. Eu vou acionar o Everton lá em Minas, porque teve uma postura muito positiva. Sai perdendo, vira a partida, não se deixou influenciar. E agora, Everton, o Ronaldo tá ali tirando aquele sarro. Uma equipe mais qualificada, que na primeira fase da Sul-Americana se mostrou com mais qualidade. Não é universitário, hein, Everton? Everton, busca inspiração. Ele voltou, Everton. Ô, Renata. Eu vou buscar inspiração para avisar pro colega ao lado aqui que não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai ter jeito. Não vai acelerar. E aí eu estou exatamente com você e com quem defende que os resultados é que vão ditar, o ritmo das reações dessa saída do Roger Guedes. Eu estou falando, ela chamou Everton, não chamou Ronaldo. Então os resultados é que vão dizer sobre as reações, sobre essa saída do Roger Guedes, que representava 40%, e o resto dos outros 60% se ele vire para o restante. 40% ou mais por cento das boas ações ofensivas desse time. Então, calma, um jogo só, calma, é muito pela frente. Agora, prepara, meu irmão. Prepara, meu irmão.
Prepara o Porque quê, no menino? Morumbi vai ser uma sova. Você vai ver só. Receba. Você vai ver. Você vai ver a trozoba que vai ser no Morumbi. Prepara e depois me conta. Inventou Você agora. vai ter jogo na Argentina primeiro, calma. Prepara que você vai ver só. Calma, Depois você vai não ter fala jogo que eu na não avisei. Argentina primeiro, calma.